Boas pessoal, hoje estou aqui para fazer uma tier list do plantel do Porto, com os 33 jogadores que compõem o plantel no fim desta época, e vou dividi-los aqui em 5 categorias. Primeiro aqui os titulares, que são jogadores que têm capacidade para ser titulares e que têm um bom nível para representar o Porto. Não têm que ser só 11 jogadores, podem ser mais. Depois aqui suplentes, jogadores que podem ser bastante úteis, mas vindos do banco, que não são aqueles jogadores que eu acho que devam ser titulares, não é? Depois aqui na terceira categoria, com potencial barra emprestar, vou ter jogadores novos, em princípio, não é? E que tenham de facto potencial para poderem vir a ser titulares no Porto, mas que seja boa ideia rodá-los noutra equipa. Depois tem aqui a categoria vender vendidos, que vai ser para jogadores que eu acho que já vão ser vendidos no fim desta época ou no início da próxima, e jogadores que deviam ser vendidos. E por fim tem uma categoria para jogadores que jogaram pouco, principalmente aqueles que rodam com a B e jogadores que não tiveram muitos jogos nesta época. E começando aqui pelo Diogo Costa, eu gostava muito de o pôr aqui em titulares, não é? Mas infelizmente eu acho que a sua venda é praticamente inevitável. Já se fala há algum tempo até dele ir para o Manchester United, já não rumores aí a circular. Portanto, eu acho que ele vai ser vendido. Pá, tenho pena, mas também temos aqui o Cláudio Ramos, que é um jogador que eu acho que tem capacidade para ser titular. Sinceramente, ele tem cumprido bem sempre que é chamado. Antes de ele vir para o Porto, eu já apreciava aqui o Cláudio Ramos, até já dizia que ele era um dos melhores guarda-redes da Liga, e de facto acho que tem toda a capacidade para assumir o lugar do Diogo Costa. Depois temos aqui o Samuel Portugal, que jogou pouco, também já é um jogador que tem 29 anos, portanto não é daqueles jogadores com potencial. Portanto, não sei muito bem o que é de dizer aqui sobre o Samuel Portugal, nem sequer sei se tem assim tanta capacidade para ser suplente, talvez, mas pronto, jogou pouco esta época, logo não posso dar grande comentário. E o último guarda-redes é aqui o Francisco Meixedo, ele tem 22 anos, logo ainda é jovem, apesar de que o Diogo Costa tem praticamente a mesma idade que ele. Ele tem potencial, talvez, mas sinceramente, como eu vi pouco, eu deixo aqui na categoria de jogou pouco, pois de facto não faço a mais pequena ideia se ele vai ter um futuro no Porto. Passando agora às defesas centrais, começando pelo Pepe, só posso pôr no titular, ele é titularíssimo, é um dos melhores jogadores da equipa, mesmo com 40 anos, que pá, eu acho que é um bocado irrelevante a idade que ele tem, pois continua a fazer épocas de alto nível. Claro que quanto mais velho um jogador é, mais rapidamente está a aproximar a sua retirada, e depois, claro que é preciso ter jogadores para substituir quem sai, mas o Pepe de facto ainda está com bastante boa forma, ainda é o melhor central que nós temos, parece-me que é até de caras o melhor central que temos, portanto tem que estar aqui nos titulares. O Marcano teve uma boa temporada, sinceramente, e até surpreendeu se calhar algumas pessoas, pois às vezes fala-se que ele já tem 35 anos, se bem que o Pepe tem mais 5, é verdade, mas o Pepe é o Pepe. E já teve algumas lesões também graves, esteve afastado durante bastante tempo, portanto havia ali alguma dúvida se ele podia contribuir ainda para a equipa, mas de facto contribuiu. E sinceramente estou aqui na dúvida entre titulares e suplentes, pois ele acaba o contrato este ano, eu acho que ele vai renovar, mas parece-me que talvez para o ano já não seja ele o titular, não sei, pode ser até. Portanto, eu vou deixá-lo aqui em suplentes. Podia colocá-lo em titulares, mas acho que também é justo. Eu, quando digo suplentes, não são jogadores que são maus, são jogadores que têm qualidade para estar mesmo assim no plantel do Porto, logo, são bons jogadores. O Fábio Cardoso, acho que está um pouco no mesmo plano do Marcano, portanto vou deixá-lo aqui em suplentes. É aquela coisa, também podia pôr em titular, pois ele até, normalmente quando é chamado, até cumpre e faz um bom trabalho. É mais novo um pedaço que o Marcano, é verdade. Depois aqui o David Carmo, ele é um jogador com bastante potencial, tem 23 anos, mas também parece-me que tem que estar um pouco acima dessa categoria. Eu vou pô-lo aqui em suplentes, pois realmente este ano não foi a melhor amostra do seu talento, da sua qualidade, portanto não o posso pôr aqui em titulares, mas vou deixá-lo aqui em suplentes e creio que ainda pode ser bastante útil ao Porto. Para fechar os defesas centrais tem o João Marcelo, e ele jogou pouco, portanto vou deixá-lo aqui nesta categoria. A seguir passamos aos defesas direitos e tem aqui o João Mário, que... o João Mário é um jogador interessante até, ele ofensivamente até é bastante bom, só que defensivamente às vezes tem algumas lacunas, portanto eu vou deixá-lo aqui em suplentes, se bem que ele até é bastante novo ainda, tem 23 anos e pode ainda subir bastante de rendimento,
portanto até pode chegar aqui aos titulares, a ser um titular mais indiscutível, quero dizer, mas para já vou deixá-lo aqui em suplentes. O Manafá é um jogador que acaba o contrato este ano, acho que ele não renovou, portanto vai provavelmente sair até nesta época. Ele também não tem sido titular e também teve afastado muito tempo por causa de uma lesão. E sinceramente acho que a sua saída provavelmente é a melhor opção para o clube e para ele. Portanto eu vou colocar aqui em vender vendidos, que é verdade, ele não vai ser bem vendido, mas o que eu quero dizer é que vai sair do clube. O Rodrigo Conceição é um jogador que também tem 23 anos, tal como o João Mário, mas eu vou colocá-lo aqui com potencial emprestar, pois ele na hierarquia de defesa de direito está abaixo do João Mário, e se calhar se fosse rodar um pouco por outra equipa pudesse evoluir um pouco, pois não sei se vai ter assim tantas chances a defesa de direito, principalmente se o Porto se reforçar nessa posição. Passando agora para uma das posições mais faladas do plantel do Porto, que é a defesa esquerda, discute-se sempre qual dos dois aqui, o Wendel ou o Zaidu, é que devem jogar, e até se têm aquela tal qualidade para poderem jogar. Sinceramente, o Wendel e o Zaidu não me enchem muitas medidas, é verdade, apesar de que já tiveram bons jogos, e eu gosto deles também, opá, eu não desgosto aqui de nenhum jogador em particular, opá, portanto também às vezes custa-me estar aqui a dizer vendidos, vender, suplentes, mas de facto aqui o Wendel e o Zaidu eu provavelmente mantinha um deles e o outro provavelmente vendia. Entre o Wendel e o Zaidu não sei, o Wendel tem jogado mais, mas também é mais velho. Portanto, provavelmente até vendia o Wendel e o Zaidu colocava aqui em suplentes e claro, reforçava-me com um defesa esquerdo com características superiores a estes dois. Há jogadores que suscitam algum interesse, como o Rafael Guerreiro, não é? Mas isso parece um bocadinho longe das possibilidades do clube. O Alex Telles, por exemplo, é um jogador que já passou pelo Porto, não é? Extremamente popular até junto dos adeptos e que vai sair do United, parece-me, e é um jogador que não tem tido espaço por onde tem passado. Acho que podia ser também um regresso feliz, mas não sei, vamos ver o que é que vai acontecer no mercado. Passando agora aqui aos médios, temos aqui o Uribe, um jogador que foi bastante útil ainda nesta época, se bem que num jogo ou outro meteu alguma água, mas acho que foi regular o suficiente ainda para ser considerado um daqueles titulares. No entanto, ele provavelmente vai sair, portanto vou colocá-lo aqui na categoria do vender vendidos, apesar de que, mais uma vez, vai sair a custo zero, pois o seu contrato acaba este ano. Depois tem aqui o Eustáquio, que é um jogador até não muito fácil de ranquear aqui. Eu acho que ele é um bom jogador e que é bastante útil. Tem 26 anos, portanto ainda tem margem de progressão e parece-me que ele é bom o suficiente para ser titular do Porto, portanto vou colocá-lo aqui a titular, apesar de que já tivemos médios para aquela posição melhores, é verdade, mas tendo em conta o panorama atual, acho que ele se encaixa aqui nesta categoria. O Gruitch é um jogador que eu até aprecio, no entanto acho que está um pouco abaixo da hierarquia, ali para o meio campo, portanto vou colocá-lo aqui a suplente. Depois o Otávio é titularíssimo, indiscutível. Eu espero bem que o Porto o segure, que ele não vá para outro clube. Também é verdade que não se fala muito do Otávio sair. Se calhar é um daqueles últimos jogadores que ficam muitos anos no mesmo clube, pois cada vez é mais raro hoje em dia no futebol, e principalmente aqui até na Liga Portuguesa, nos três grandes, é difícil, pois são cobiçados por outros clubes e acabam por sair, mas o Otávio creio que ainda fica pelo menos mais um ano e de facto é das figuras principais do clube. O André Franco, esta época não jogou assim muito, entrou muitas vezes vindo do banco, portanto eu vou colocá-lo aqui em suplentes. Acho que é um jogador útil, mas de facto ainda não mostrou o suficiente para eu colocar aqui na categoria de titulares. O Bruno Costa é um jogador que não tem contado muito ultimamente e provavelmente a melhor ideia era mesmo vendê-lo, pois já tem 26 anos, portanto já está numa idade em que ou se começa a afirmar no clube, nem que seja a ser suplente regularmente utilizado, ou então, de facto, é preciso encontrar uma solução para ele. O Bernardo Folha é um jogador com bastante potencial, eu acho, portanto, eu vou colocá-lo aqui com potencial emprestar, provavelmente até seria uma boa ideia rodá-lo noutro clube. O Vasco Sousa é um jogador que se enquadra aqui na mesma categoria do Bernardo Folha, ele tem 20 anos, o Folha tem 21, e coloco em potencial emprestar, mas atenção que isto não quer dizer que devia emprestar os jogadores todos. É uma possibilidade de emprestá-los, mas também
acho que o Porto não deve enviar todos os jogadores para outros clubes e deve manter alguns até para ir rodando pela B e para serem suplentes por vezes ou até titulares no plantel principal. O PP é claramente um titular indiscutível, ele joga a várias posições, principalmente a defesa direito e a extremo direito, ou médio direito, e realmente tem sido uma das figuras da época, portanto só pode estar aqui nesta categoria. O Galeno também vai para a categoria de titulares, parece-me que é indiscutível a sua presença no 11. Atualmente ele tem realmente mostrado que tem capacidade para ser titular no Porto, tem gostado daqui da parte final da época, ele tem sido muitas vezes um dos jogadores que leva a equipa mais para a frente e que coloca mais problemas à defesa, portanto eu gosto bastante dele e espero que continue no clube. O Gabriel Verón é um jogador que eu acho que tem bastante potencial, mas não quero que seja emprestado, acho que deve ficar no clube e ir entrando de vez em quando, até para também aliviar a carga dos outros jogadores. Pelo menos do que já vi até agora, tenho bastante esperança nele e espero que tenha um bom crescimento e que seja bastante útil ao Porto no futuro. O Gonçalo Borges também é um jogador que tem bastante potencial, mas já é um pouco mais velho que o Verón, tem 22, eu coloco-o aqui, talvez seja boa ideia emprestá-lo, não sei, mas parece-me que esta é a categoria indicada para ele. Depois tem aqui o Abraham Marcos, que jogou pouco esta época, logo não posso dizer assim grande coisa. É verdade que ele tem algum potencial, senão não estaria no Porto, já tem 23 anos também, portanto não tenho assim muito a dizer acerca dele. Podia pô-lo aqui com potencial a emprestar, mas sinceramente não sei, portanto vou deixá-lo aqui. O Fernando Andrade parece-me que vai sair no fim desta época, acho que isto já está acordado, portanto vou por aqui na categoria vender vendidos. E por fim temos aqui os 5 pontas de lança do Porto e começando pelo Taremi, parece-me que é evidente que ele tem que ir para titular, é verdade que pode sair, mas creio que ainda fique mais uma época pelo menos, pois ele é bastante importante para a equipa do Porto, joga ali uma posição entre o ponta de lança e o meio campo, normalmente até, se bem que aparece bastantes vezes em zonas de finalização. A prova disso é que ele foi o melhor marcador da Liga, mas também cria bastante jogo e faz bastantes assistências. É verdade que às vezes também falha algumas chances que não devia falhar e os adeptos do Porto muitas vezes queixam-se disso e que devíamos ter um ponta de lança mais forte nessas zonas de finalização, mas eu acho que o Taremi ainda é bastante útil e provavelmente o Porto precisava de um ponta de lança para acompanhá-lo mais forte nessa parte final do terreno. Depois tem aqui o Evanilson, que é um jogador algo complicado de ranquear aqui. Eu podia pô-lo a titular, mas ele teve um fim de época tão... quer dizer, não quero dizer fraco, mas bastante aquém das expectativas, até se provavelmente muitos adeptos pensavam que ia ser a época de explosão aqui do Evanilson e não foi. Portanto, eu vou deixá-lo aqui em suplentes para já, até para ir rodando, possivelmente com outro ponta de lança que chega ao clube e também que vá crescendo e depois possa assumir a titularidade. O Tony Martínez também está numa situação semelhante do Evanilson, parece-me, portanto vou colocá-lo aqui em suplentes, apesar de que, lá está, eu gosto destes jogadores, até, às vezes quando entram têm muito boas performances, mas parece-me que para ser titular do Porto falta um bocadinho mais. É verdade que o Tony Martínez também é bastante novo ainda, tem 25 anos, portanto ainda tem margem de progressão e pode também vir a ser titular do Porto indiscutível. O Namasso é um jogador que tem bastante potencial e que eu gosto bastante, eu vou colocá-lo aqui, principalmente se um jogador vier para a posição de ponta de lança, pois depois seriam muitos pontas de lança, portanto teria que ser um vendido ou um emprestado pelo menos, e portanto vou colocá-lo aqui, se bem que eu até gostava de o ver a ter mais oportunidades pelo plantel principal, mas se calhar um ano a rodar fora até nem lhe fazia mal. E depois tem aqui o Wendel Silva, que jogou pouco, portanto vou colocá-lo nesta última categoria e pronto, fecho aqui a tier list dos jogadores do Porto. Se tiverem alguma dúvida ou opinião, deixem nos comentários e como sempre, espero que tenham gostado.